Oi, oi, gente! Espero que esteja todo mundo bem, que vocês estejam se cuidando. Fiquem em casa, por favor, muito importante que vocês fiquem em casa, usem máscara e se cuidem, tá bom? A gente tá aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante, que é o racismo, né? Geralmente a gente fala sobre racismo só no final do ano, na época da consciência negra. Mas a gente achou que a gente tinha que falar sobre esse assunto com vocês essa semana, porque estão acontecendo várias coisas no mundo que a gente não pode fingir que não está acontecendo, e é nosso dever, né, compartilhar isso com vocês, principalmente no nosso momento de cidadania. Isso cabe muito, né, à nossa atividade que a gente sempre faz. Então a gente decidiu trabalhar essa pauta hoje, tá? Então, o que está acontecendo? Alguns dias atrás, né, no mês passado, em maio, no final de maio, João Pedro, um garoto de 14 anos, ele foi assassinado pela polícia dentro da sua casa. Ele estava em casa brincando com seus primos e a polícia estava fazendo uma ação, né, na comunidade que ele morava, né? E aí a polícia invadiu a casa dele e simplesmente entrou atirando e ele levou um tiro e morreu, tá? Alguns dias depois, poucos dias depois, assim, menos de uma semana, um homem também foi assassinado por um policial nos Estados Unidos. George Floyd, ele foi preso, suspeito de estar usando notas falsas para fazer uma compra. A polícia prendeu ele, só que o policial deitou ele no chão e ajoelhou em cima do pescoço dele. E aí o George Floyd, o tempo inteiro, ele pedia pro policial sair porque ele não conseguia respirar. E o policial continuou fazendo força no pescoço dele com o joelho. E aí o George veio a falecer também. O que isso tem a ver com racismo, Amanda? Tem a ver que esses dois homens, o George Floyd e tanto o João Pedro, que na verdade era um menino de 14 anos, os dois são negros. E os dois foram mortos em ações policiais. E às vezes tem gente que não tem noção de que isso acontece muito, né? Todos os dias, muitos jovens, principalmente, muitos jovens negros são mortos todos os dias simplesmente pelo fato de serem negros. E a gente precisa falar sobre isso, né? Porque isso acontece exatamente pela relação do racismo. Então, em decorrência dessas mortes, o que está acontecendo? Nos Estados Unidos estão havendo várias manifestações no país, inclusive teve um dia que a Casa Branca apagou as luzes, né? O presidente ele teve que se esconder num bunker, porque nos Estados Unidos gerou uma revolta muito grande. Então, vários manifestantes foram para as ruas justamente para se manifestarem contra o racismo, porque o racismo é uma coisa muito antiga, né? A gente acha que na época da escravidão os negros eram escravizados, aí depois eles foram libertados e agora não existe mais racismo, não existe mais escravidão, eles são livres, eles têm direitos iguais igual os brancos, né? Mas não é isso que acontece. A realidade é outra. A escravidão ela acabou, mas ela deixou muitos resquícios na vida da população negra, do mesmo jeito da população branca. A população branca que antigamente escravizava, que geralmente eram as pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham mais posses, mais poder. As pessoas brancas continuam tendo mais privilégios que as pessoas negras, e as pessoas negras continuam sendo mortas e violentadas o tempo inteiro, muito mais do que os brancos, né? E aí acontece que com a morte do George Floyd, a morte de João Pedro, aqui no Brasil também começou a ter uma grande repercussão e todo mundo começou a falar muito sobre racismo, né? Sobre como o racismo ele ainda existe muito forte na sociedade. Então a gente decidiu que a gente precisava falar sobre isso com vocês. Até porque, sendo bem sincera, né? A gente que trabalha lá no Gaia todos os dias, que convive com muita gente, a gente sabe que tem muita gente que a gente atende que é muito racista. E a gente
tenta todos os dias quebrar esse preconceito nas pessoas lá dentro do Gaia, né? Conforme a gente consegue, conversando, fazendo reflexão, ou fazendo isso que a gente está fazendo agora, né? E a gente precisa mesmo conversar sobre isso, gente, porque eu quero, inclusive, mostrar para vocês algumas estatísticas, tá? Sobre a questão da violência contra a população negra, para que vocês entendam, assim, um pouquinho melhor, em números, né? Como que isso acontece. Então, por exemplo, 75% das vítimas de homicídio no Brasil são pessoas negras, né? Ou seja, de todos os homicídios que são cometidos no Brasil, 75% das pessoas que morrem por homicídio são pessoas negras. Ou seja, é uma diferença muito grande, né? Homens negros entre 15 e 29 anos são as principais vítimas de policiais. Então, tanto a polícia civil, militar, quando saem para fazer operação, a gente que já está mais por dentro do assunto, a gente vê muito que sempre nas operações policiais, muitos jovens negros morrem nesse processo. Jovens que são inocentes, que estavam dentro de casa, que não eram criminosos. Jovens simplesmente que, por serem negros, são mortos pela polícia todos os dias dentro das comunidades, das periferias, simplesmente pelo fato de serem negros. A cada 1.000 homens negros, um será morto pela polícia ao longo de sua vida. Então, é um fator tão comum os homens, principalmente os homens, mas as pessoas negras em geral, serem mortas pela polícia, né? Que assim, um a cada 1.000 homens negros vai ser morto pela polícia um dia. E isso é muito sério, né, gente? E assim, trazendo para nossa realidade agora, a gente está numa realidade de pandemia, né? Onde tá todo mundo em quarentena. E o que acontece? Na pandemia, a gente também percebe a diferença enorme do racismo. Por quê? A maioria das pessoas infectadas pelo Covid-19 são pessoas negras, e a maioria das pessoas que morrem pelo Covid-19 também são pessoas negras. Então, por mais que a gente ache que tá tudo bem, não tá, né? Às vezes a gente tampa os olhos, finge que não vê, ou às vezes a gente realmente não percebe, mas a gente precisa olhar para o lado, né? Às vezes, assim, a gente, principalmente pessoas brancas que não sabem o que é racismo, não sabem o que é viver o racismo, sentir o racismo na pele. Tem muita gente branca que fala que racismo não existe, que desigualdade entre brancos e negros não existe, né? Só que os dados falam o contrário, né? Ou seja, 75% dos homicídios são em pessoas negras, né? As pessoas negras, elas morrem mais, elas são mais violentadas, as pessoas negras, elas têm menos oportunidades, elas são as pessoas que estão inseridas em trabalhos informais, que geralmente ganham muito menos, a maioria das pessoas analfabetas são pessoas negras. Então, a população negra, desde sempre, ela está em desvantagem, ela tem menos privilégios do que a população branca, né? E aí a gente vê isso todos os dias, né? Assim, a gente ouve frases de pessoas dentro do Gaia mesmo, que acha que porque é negro é bandido, que porque é negro não quer nada com a vida, né? E a gente tem que pensar melhor nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente diz, até porque eu acho que ninguém quer ser preconceituoso, eu acho que ninguém quer desrespeitar outra pessoa, né? E o racismo é isso, o racismo é o desrespeito, é a violência, o racismo mata as pessoas todos os dias. Então, a gente tem que ter um esclarecimento melhor sobre isso, né? E assim, é lógico que só eu falando aqui 10 minutos com vocês não vai desconstruir ninguém. Eu acho que é só uma sensibilização para a gente pensar um pouco melhor sobre essa questão do racismo, sobre como nós, pessoas brancas, a gente pode contribuir para o racismo ou contribuir para a luta antirracista, né, que é a gente ser contra o racismo, e estar contra o racismo é a gente não ser racistas em primeiro lugar, né, e corrigir pessoas racistas, né. Só que assim, a minha fala aqui, ou a fala da Irene, não vai ser o suficiente, eu acredito, para
mudar, às vezes, um pensamento que uma pessoa racista pode ter. Então, eu queria falar para vocês, como que a gente, pessoa branca, pode contribuir para que o racismo ele seja desconstruído, para que o racismo para que a gente possa ajudar na luta contra o racismo, né? O que a gente pode fazer? Então, por exemplo, a primeira coisa é estudar sobre racismo, né? Ou seja, ler livros, ver vídeos, filmes, né? E principalmente de autores negros, né? Como que a gente vai entender o racismo na pele realmente? Ouvindo isso de pessoas negras que sofrem racismo. Então, estudem sobre o racismo da forma que vocês puderem. Não tolerar racismo. Uma coisa que também acaba com o racismo todos os dias é quando a gente ouve, por exemplo, a fala de um amigo racista ou de um colega racista e a gente rebate aquilo que ela falou. Então, por exemplo, uma amiga sua, um amigo, teve uma fala racista, o que a gente pode fazer? É virar para essa pessoa e falar, isso que você falou foi racismo, isso não é certo. Você está sendo violento com uma pessoa por causa da cor da pele dele, né? Então, lutar contra o racismo também é isso, é não tolerar o racismo, tá? E sempre assim, que vocês tiverem novas descobertas, né? Por exemplo, eu li um livro sobre racismo muito legal, que abriu muito a minha mente. Nossa, eu vou compartilhar isso com as pessoas, para que as pessoas tenham a mesma visão que eu, né? Para que as pessoas possam ver o que eu estou vendo também, o que eu estou aprendendo. Então, compartilhar também as coisas boas que a gente aprende também é uma forma de lutar contra o racismo, tá? Uma coisa muito importante, gente, é a gente apoiar profissionais negros em todos os âmbitos, seja cantores, atores, professores, todos os profissionais negros que a gente tiver a chance de apoiar, de elevar essa pessoa, né? Porque a maioria das profissões que são vistas pela sociedade como profissões de sucesso, elas sempre são ocupadas por pessoas brancas. Então, a gente quase não tem políticos negros ocupando espaços, a gente quase não vê médicos negros ou professores negros. Então, sempre que a gente encontrar um profissional negro, a gente ajudar ele, levar, alavancar essa pessoa, né? Dar o apoio para que essa pessoa tenha visibilidade. Isso também é luta contra o racismo, porque, como eu disse, as pessoas negras geralmente elas têm menos visibilidade do que pessoas brancas. Então, dar visibilidade para essas pessoas também é uma luta contra o racismo. E desconstruir o próprio racismo, né, gente? Tudo isso também vem acompanhado do primeiro começa na gente, para depois a gente mudar o próximo. Então, primeira coisa é a gente acabar com o nosso próprio racismo dentro da gente, né? Às vezes a gente lê um livro, vê um filme e aí a gente fala, nossa, eu sou racista em alguns momentos. Então, primeira coisa é a gente desconstruir isso, né? E passar a ter um pensamento diferente, porque é assim que começa o nosso processo de evolução, tá? E assim, uma das coisas mais importantes que muita gente faz, não minimizar as falas de pessoas negras. Então, tem muita gente que fala assim, porque esse discurso de racismo é mimimi, é frescura, eles querem ser tratados de um jeito especial. Tem muita gente que fala isso. A luta contra o racismo é a gente dar voz às pessoas negras. Então, a gente dar espaço para que as pessoas negras falem como que é ser negro em uma sociedade racista, né? Então, se um negro tá falando, a gente já sofre muito racismo, a gente sofre racismo todos os dias, a gente é violentado. Tem muita gente que fala, não, isso é besteira, mentira, frescura. E a parte da luta contra o racismo é a gente ouvir o que essas pessoas estão falando. Até porque, principalmente, nós que somos brancos, a gente não sabe o que é sofrer racismo. Então, se a gente não sabe, e essas pessoas estão dizendo. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido construtivo de alguma forma para vocês. Eu, enquanto pessoa branca, na verdade, eu não me sinto confortável para falar sobre esse assunto, porque não acho que é o meu lugar de fala. Eu não entendo o que é racismo, não sei o que é passar por isso, né? Mas eu, enquanto assistente social que trabalho com vocês, eu tenho o dever de trazer pelo menos uma introdução sobre esse assunto, né?
Então, eu queria deixar para vocês uma indicação de alguns livros, tá bom? Que vocês podem ler de autores negros falando sobre racismo, sobre a desigualdade racial. Eu vou deixar os nomes dos livros aqui embaixo para vocês, tá bom? Não vou falar os nomes aqui, mas eu vou deixar os nomes para vocês verem. São livros fáceis de ler, de autores famosos, autores incríveis que têm muita experiência, né, com a questão de escrever e tudo mais. Então, também é uma forma da gente ter um pouco mais de conhecimento, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido construtivo de alguma forma, que vocês possam ter aproveitado de algum jeito, tá bom? E também sempre lembrando que aqui é um espaço de conversa, de discussão, sempre com respeito, mas é um espaço para a gente debater ideias, né? E também da gente compartilhar experiências, né? Também é um espaço para vocês terem voz de falar. Então, agora que a gente teve esse papinho, a gente vai conversar um pouco e eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o que eu falei aqui, se vocês já viram situações racistas ou se vocês já sofreram situações racistas e queriam contar, ou histórias de parentes, amigos de vocês que já sofreram racismo, porque aqui também é um espaço pra gente compartilhar, tá bom? Então, um beijo pra vocês e tudo de bom.